Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Hoje a liturgia ela nos convida a refletir bastante sobre o nosso comportamento, a nossa atitude diante de todo o mistério de Deus, né? Primeiramente, as leituras já nos proporcionam a essa meditação, né? Às vezes a gente coloca ali, né, o próprio Senhor, ele está se referindo a duas realidades, as duas classes bem importantes da antiga Israel, né? Aos fariseus, né, aos sacerdotes. A gente às vezes pode aplicar, a gente pode cair no perigo de ficar sempre julgando um ou outro, né? Vocês, ele chama de hipócrita, quase que para dizer assim, né? Vocês são cara de pau mesmo, né? Vocês têm todo o conhecimento, vocês têm todas as ações, mas não vivem. Vocês pagam o dízimo que ali é apresentado. O texto em italiano diz que é sempre, não fala dízimo, fala a 10ª parte. A gente traduz por dízimo. Você dá a hortelã, o cominho, dá a erva doce, né? Ele falava, olha, você tinha que fazer isso, embora não deixar de fazer o que é importante, colocar a justiça, a misericórdia, se colocar verdadeiramente nesta ação, né? A humildade acima de tudo, diante desta realidade. Interessante observar isso, porque nós podemos cair, quando eu falo nós, eu em primeira instância, a gente pode cair no grande perigo de olhar e ferir pelo julgamento, né? Às vezes a gente pode estar com belas vestes, né? Estar bem vistoso, falar bem, né? Mas por dentro é tudo oco, né? Às vezes a gente pode falar, né, falar bem, agradar todo mundo, mas por dentro não tem nada daquilo que exteriormente está professando. Pode falar de uma religião, pode até dizer a dinâmica da fé, mas por dentro não reza, né? Por dentro não acredita, busca outros valores, corre atrás de outras coisas, né? Vai ver outros sinais para que aquela realidade talvez resolva a sua sede ou a sua fome de Deus, que aparentemente você professa, mas não está vivendo, né? São as ações que ali são apresentadas. Até lendo alguns textos, algumas homilias, falava bem assim, né? Na igreja hoje a gente vê tantas coisas, né? Às vezes a gente se encontra, até a gente pode parar e olhar e acabar sendo um outdoor de Deus, mas não viver aquilo que o outdoor fala, né? Como os carros, né? Eu acho que os carros evangelizam mais, né? Porque a gente coloca lá no carro, né, a cruz sagrada, mas você vive o mistério daquela cruz. A gente coloca, olha, né, amai-vos uns aos outros porque eu vos amei. Você ama de verdade? Perdoai, né? Às vezes a gente olha tanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aquelas mensaginhas que ficam colocando tão bonitas. Elas podem ser lindas,
Se você não as vivê-la, é apenas palavra jogada ao vento. Olha que interessante. É isso que Jesus Cristo está colocando para esses fariseus sacerdotes. Não adianta você dizer tanto de Deus, exigir tanto de Deus às pessoas, ou olhar para as realidades, se você mesmo não vive aquilo que professa. É tudo palavra jogada ao vento. E palavra jogada ao vento, depois você não recolhe. É perda. É isso que ele estava falando para aqueles homens daquela época. Não quer dizer que ali a gente até olha mais ou menos uma ira de Deus. Não é essa parte, não é isso que importa. Mas essa preocupação que Jesus tem sobre esta realidade pela qual nós vivemos. Somos livres a viver a palavra de Deus. Não é uma imposição a palavra de Deus. Ela é livre. Ela é te dada. Recebe as promessas feitas aos teus antigos pais. E que essa promessa por ti aceita, te conduz à vida. É isso só que o Senhor nos fala. Agora, eu não posso pegar da palavra de Deus, interpretá-la ao meu modo e vivê-la de acordo com aquilo que eu acho. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que ela é. Essa é a parte importante da palavra de Deus. Veja Maria, nossa Mãe Santíssima, né? Se pegarmos exemplo de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora fez? Nossa Senhora, quando recebeu a visita do anjo, o que ela falou? O anjo falou para ela, olha, vai ser assim, 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 assim. Ó, né, todos os mistérios, Deus gostou de você, achou graça aos teus olhos, esse é o fator. Né? Ele está dizendo que a promessa será realizada por meio de ti. Você vai ficar grávida, vai dar à luz a um menino, ele será santo, filho de Deus, e terá o nome de Jesus. Ela teve toda a liberdade de dizer, escolhe outra. Né? E imagina, nem terminei a escola ainda, né? E nem contei. Pensou se minha mãe sabe? O que vão dizer depois? Nada. Ela podia dizer também, né? Olha, anjinho, você veio na hora errada, ó, a aliança está aqui, já estou noiva de José, não vai dar dessa vez, né? Fica para a próxima. Nada. O que ela falou? Eis a tua escrava, faça-se em mim a tua vontade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria viveu a palavra de Deus. E viveu a palavra de Deus não simplesmente se engrandecendo por ser a mãe do Senhor. Por ser a mãe do Senhor se fez escrava. Por ser a mãe do Senhor se fez serva. Por ser a mãe do Senhor se colocou à disposição da vontade de Deus. Olha que interessante o fato. Se olharmos bem sobre esta ação, e aí a gente enxerga Jesus, sendo Deus, o que ele faz? Se fez homem. Então, se você quer, ali, o que Jesus está falando agora para os fariseus, para entender bem essa palavra, né, olhando esses dois exemplos. Ele fala, se você quer que o outro viva a palavra de Deus, seja você primeiro mensageiro, não só mensageiro, mas aquele que vive a palavra. Para nós, quando a gente recebe, né, no diaconato a palavra, o bispo fala, toma consciência daquilo que você está fazendo. Não só fique como uma maritaca, né, um papagaio, porque até o papagaio fala. Olha que interessante. Mas que essa palavra, antes de ecoar no coração da pessoa, que ecoe primeiro no teu. Que te faça questionar, como é que está a tua conduta de fé? Essa é a parte importante. Antes de eu exigir do outro, que o outro viva uma religiosidade, eu tenho que saber viver bem essa religiosidade dentro de mim. Porque senão a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba guerreando, em vez de evangelizar. A gente acaba usando os nossos, falar de Deus a partir do meu princípio. Não. A palavra de Deus não tem que ser a partir do meu princípio. Ela é. E eu tenho que ser o primeiro a vivê-la. A gente pega os grandes santos da igreja. Né? Se a gente pegar aqui a nossa Santa Dulce dos pobres. Antes de falar de Deus, ela viveu Deus no outro. Ela viveu Deus no próximo. Ela soube olhar no outro e não ficou presa se estava tendo injustiça ou não. Né? Ela sabia, vocês estão fazendo injustiça, mas vocês estão fazendo injustiça, mas eu não posso, eu tenho que amar mais. E mudou tudo.
Construiu tudo. Olha, grandes santos da igreja fizeram isso. Hoje nós celebramos também um santo da igreja, é a memória facultativa dentro da igreja. Se a gente pegar aqui, dentro das esferas da igreja, hoje nós rezamos, né? E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver com Ele essa mesma ação. Um rei lá da França, São Luís da França. Veja que interessante. É santo, mas antes de ser santo, nasceu na realeza. Né? Se a gente observar bem, ele assume o reinado muito cedo, com 12 anos de idade. Se olharmos bem, o seu avô, que era o grande rei da França, morre, deixa o reinado por seu, né? Que daí deixa o reinado, o seu pai morre e ele assume com 12 anos. Porém, com 12 anos, uma criança não pode assumir um reino, não é verdade? E quem vai assumir o reino? A mãe dele, Franca. Franca assume o reinado. Só que eles vão sofrer, porque ele tem 12 anos e vai sofrer perseguições. Vão querer tirar o trono. Engraçado, quem que quer tirar o trono? Não são as pessoas de fora, é a família. São seus familiares que querem tirar o trono desse homem. E olha que interessante, eles têm que viver ali. E uma ação forte. Eles eram cristãos católicos. E uma ação bonita dele. Ele cresce, né? Logo faz o casamento logo cedo. Cresce, tem a sua esposa e com ela geram 10 filhos. Ele é rei, podia gerar, né? Não, que naquele tempo tinha essa ação muito importante, né? Ter filhos significaria bênção na família. Né? Hoje ter filhos é dor de cabeça. Ai, meu pai, não podemos pensar assim, jamais. Mas filho é bênção. Então eles tinham 10 filhos. Mas eles eram rei, podiam criar. Tá bom, até aí tá bom. Mas qual foi a primeira atitude dele? Ser um pai para os seus filhos. Ser um pai para a sua casa. Se ele não fosse um bom pai para os seus filhos, um bom pai para a sua casa, se ele não rezasse, não ensinasse a religião, a fé, a doutrina, a justiça, a misericórdia aos seus filhos, ele não ia conseguir ensinar tudo isso aos seus súditos. E ele falou bem isso. Primeiro, para eu poder ser pai dos meus filhos, eu tenho que entender, se sou pai dos meus filhos, eu sou pai dos meus súditos. Olha que ele falou assim. E ele conseguiu manter na França um reinado de justiça e na misericórdia de Deus. Olha que ação maravilhosa. Por isso é santo. Não é santo porque fez milagre por milagre. O maior milagre dele foi a justiça, o amor e a misericórdia. Esse foi o maior milagre de Luís. E olhando para os textos de hoje, a gente pega ali o que Jesus Cristo quer. Exatamente o que ele fez. Peguei o exemplo dele, exatamente porque às vezes a gente pega os exemplos de santos religiosos e fala assim, são religiosos, né? Não, pega alguém que tem família, né? Pega alguém que tem casa. Ele soube pegar a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus e colocou em prática na sua vida, Jesus em meio. Depois ele fez com que esse Jesus em meio fosse encontrado no outro. Olha lá Jesus abandonado ali. Eu preciso amar aquela realidade, aquela pessoa. Eu preciso me fazer um com o outro. Eu preciso rezar e trazer o outro à dignidade pela qual eu também vivo. Foi um dos reinos da França que teve mais igualdade, que não teve tantos pobres na França. Depois os outros reinados trouxeram a pobreza demais. Mas ele começou a trazer dignidade para as pessoas. É um mundo de reinado, reis. Ele sofreu, mas acima de tudo, soube viver o Evangelho. Que a gente também possa viver o Evangelho hoje, olhando para essas realidades e não julgando pelo julgar, não condenando pelo condenar, mas que a gente possa olhar e dizer assim, puxa vida, se eu recebi essa palavra, eu tenho que viver essa palavra. E algo mais. Sempre o Senhor, Ele falou bem claro isso. Você tem que viver isso. Algo e algo mais. O mais, esse algo a mais que a gente às vezes fala na igreja, não significa verbas. Não significa dinheiro. Esse algo a mais significa seu testemunho em vida. A sua alegria em vida. Esse seu ser Jesus para o outro. Essa é a parte importante. Hoje nós rezamos
o sétimo dia dos nossos irmãos, Alaide Santos Bilitardo e Admar Misfeld. O que é rezar o sétimo dia dentro da igreja? Veja, os nossos irmãos, quando pedem as orações, o sétimo dia, quem reza o sétimo dia está com o coração entristecido. Não está com o coração, né? O coração está entristecido, está frágil, precisa de amor. Então, quando a gente reza o sétimo dia, a gente não reza a morte dos nossos irmãos, mas a gente reza essa unidade. Vamos nos unir, que meu coração esteja unido ao teu, para que a gente possa ter força de rezar juntos, não a morte, mas o reconhecimento e a certeza da vida. Os nossos irmãos alcançaram o céu. Talvez foram cedo demais. Para nós que ficamos, é sempre cedo demais. Ninguém quer que alguma pessoa volte para casa. É engraçado isso, ninguém quer morrer. E ninguém quer que o outro morra. A gente sempre quer que o outro esteja do nosso lado. Hoje é dia de nos fazermos um. Colocar-se Jesus em meio, Eucaristia, viver esse Jesus no outro, amar, sentir. Né? Sentir pela oração esse abraço que não é frio, mas é cheio da misericórdia, da justiça. E celebrar não a perda, mas o encontro no céu. Por isso que no início disse, percorreram a corrida da sua história, cada um ao seu tempo, guardaram a fé, cada um ao seu modo. Você viu que aqui a gente não julga se reza mais ou reza menos. Porque é interessante que, graças a Deus, não se tem nenhum instrumento que mede fé. Né? Graças a Deus. Né? Porque fé é mistério. Mas cada um rezou ao seu modo. Gravou ao seu modo o mistério de Deus. Quantas das vezes, eu, você, vocês, quantas das vezes rezamos o Pai Nosso? Até agora. A começar pelos mais vividos até chegar aos mais novos. Quantas vezes? Você já contou quantas vezes você rezou o Pai Nosso? Olha que interessante. Essa é a maior atitude de fé. Porque a gente reza na alegria, a gente reza no momento de paz, a gente reza no momento de medo, a gente reza no momento de dor, e a gente clama, misericórdia, Pai Nosso. Quando a gente fala Pai Nosso, a gente deixa de rezar sozinho e passa a rezar em comunidade, em comunhão. Porque Ele só é nosso se somos irmãos. Mas eu estou rezando sozinho. Tá, mas você chamou o Pai Nosso. Então, você evocou toda a igreja, todo mundo para rezar com você. Você reconheceu que não está sozinho na terra. Quando nós rezamos o sétimo dia, fazemos isso, esse Pai Nosso. Elevamos o que é céu, que está no céu santificado. Só Deus é santo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Deus fez a vontade dele aos nossos irmãos. Não ao nosso modo, ao nosso desejo, mas à vontade dele. Eles estão no céu. Percorreram a corrida, guardaram a fé. Hoje para eles é reservada a coroa da vitória. Coroa essa que nós não podemos tirar pelas nossas realidades puramente humanas. Receberam, era preciso, eles precisavam receber essa coroa da vitória. Louvado seja Deus, a vida deles na terra. Muito mais louvado seja a vida deles no céu. Que eles descansem em paz. Por isso que nós não rezamos a morte, porque rezamos Cristo, palavra e Eucaristia. E nessa Eucaristia nos unimos a eles, que triunfam no céu e nos dão força como família. Por isso nos amamos e nos fazemos um com os familiares de Alaide e Admar. Nos fazemos um para que a gente possa ter força e nos consolar com as palavras da fé. E essa palavra cura, essa palavra fortalece, essa palavra acalma o coração. É o melhor remédio que a gente recebe. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a eternidade aos nossos irmãos no paraíso que lá estão. Que Deus nos conceda a graça de continuarmos a nossa jornada, porque um dia seremos nós que triunfaremos. Né? Eu sempre, pelas várias exéquias que fiz, já nesse pouco tempo de padre, quantas das vezes dentro de uma sala de velório, escutava alguém gritar,
Por que não eu? Porque você ainda não chegou no mistério da glória. Você não alcançou o céu. Você precisa ficar para viver mais, sentir mais esse amor de Deus. Pode ver, se a gente rezar os nossos irmãos que foram no céu, você vai conseguir ler os sinais de Deus em cada passo, em cada história. Aprendi isso, sabe aonde? Quando estava em Fátima, no santuário de Lourdes. Porque falava muito dos santos, até então eram os beatos, agora os santos, pastorinhos. Mas uma ficou, a mais velha ficou, e viveu tanto tempo. Por que ficou? Porque o amor de Deus precisava ser manifestado aos corações. Por que a gente fica? Porque o amor de Deus precisa ser manifestado aos corações. A gente precisa ser esse amor de Deus ao outro. Mas quem foi? Alcançou a plenitude desse amor. Já está no céu. Não ao nosso entender, mas ao entender de Deus. Uma folha não cai da árvore sem o consentimento do Senhor. A fruta só cai do pé quando já cumpriu a sua missão. Quando ela não cumpre a sua missão, vai o homem e arranca. Quando ela cumpre a sua missão, ela cai, se decompõe e vira fruto. Que a gente possa dizer, Senhor, receba o nosso fruto, o nosso tesouro no céu. Padre Pio nos ensina uma coisa importante, e quando falaram para ele, digo a vocês, familiares, Por que Deus tira as pessoas que a gente mais ama? Padre Pio olhou para um jardim e falou assim, olha para esse jardim, você vai tirar daqui e vai dar para alguém uma flor que já está morta? Uma flor que está despetalada? Você vai tirar qual é a flor do jardim? A mais bonita. Pois bem, Deus tirou desse jardim a mais bonita para ornamentar a sua eternidade. Que os nossos irmãos, felizes que estão no céu, descansem em paz. Amém.